Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer a sua história, a sua trajetória, mas principalmente a sua situação econômica e financeira nesses momentos aí de fortes turbulências na bolsa, toda essa instabilidade econômica que a gente está vendo no Brasil e fora do Brasil também. Então, está fazendo com que a bolsa sofra muitos abalos, tanto para cima quanto para baixo, de acordo com as expectativas do mercado, né? E aí, naturalmente, e para quem já é investidor, chega até a assustar em determinados momentos, chega a assustar todas essas movimentações que a bolsa tem feito. Porém, pelo outro lado, o que nós temos são oportunidades. Então, nós vamos ter diversas empresas boas com as suas ações despencando e passando a ser uma grande oportunidade de entrada ou de reforço de posição. Mas há que sempre tomar cuidado na escolha da empresa. Qual empresa que nós vamos aportar? Qual empresa na qual nós pretendemos investir? Até porque temos que perceber se essas oscilações elas são causadas apenas pelo mercado ou são causadas pela empresa também. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós temos as oscilações baseadas no mercado, elas se corrigem com o tempo. Então, a saída de investidores, da maneira que eles saem, eles também retornam. Então, com o tempo, tudo acaba se normalizando. Tanto é que se você pegar na linha do tempo, você vai perceber as oscilações, porém, você vai ver uma constância no andamento da movimentação das ações. Naturalmente que essas oscilações, então, elas se corrigem com o tempo. Agora, quando o problema é causado pela empresa, a empresa não vem dando respostas, aí a coisa já fica mais difícil. Portanto, na hora de investir, nós temos que analisar que empresa é essa, o que ela faz, para onde ela vai, mas principalmente saber como que vem sendo o desempenho da empresa. Porque se o seu desempenho vem sendo estável, né, aí o que acontece? A empresa se mantendo sólida ao longo do tempo, na hora que os investidores retornarem, eles vão procurar justamente essas empresas e aí a expectativa de retomada do seu valor passa a ser bem mais consistente, né? Então, por isso que é importante analisar o balanço das empresas. E no caso das empresas que a gente analisa aqui, as indicações vêm, sabe de quem? Dos nossos inscritos, que participam aqui junto conosco, trazendo a sugestão das empresas. E hoje nós vamos trazer a Direcional Engenharia lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. E a indicação dessa empresa veio do João da Costa Duarte, grande João da Costa Duarte, um forte abraço, obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. Também Buiancel também nos mandou a sugestão dessa empresa, a quem eu agradeço imensamente também. E falando em Minas Gerais, não posso deixar de mencionar o Evaldo Dias, sabe da onde? Lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Um grande abraço aí para todo o pessoal de Santa Luzia e um grande abraço aí para todo o pessoal de Minas Gerais. Mas tem mais gente de Minas. Tem também a Marina Donato, lá de São João del Rei, também Minas Gerais, que também participa ativamente aqui do canal Silas Degraf, a quem eu agradeço imensamente o incentivo que vocês têm nos proporcionado ao longo desse tempo. Espero atender corretamente as expectativas de vocês. Mas vamos então falar o que é a Direcional Engenharia. A Direcional Engenharia, na verdade, ela começa com o Ricardo Valadares Gontijo. O Ricardo Valadares Gontijo, ele teve uma carreira dentro de uma construtora lá em Belo Horizonte, a Andrade Valadares, onde ele se especializou nessa empresa, era especializada em casas populares. E aí, no ano de 1981, o Ricardo Valadares Gontijo resolve montar a sua própria empresa Direcional Engenharia, voltado para quê? Justamente para esse nicho de mercado, para esse público que eram as casas populares para o pessoal de baixa e média renda ali. E aí, naturalmente, que começa, como toda construtora, começa pequenininha ali, fazendo algumas incorporações, participando junto com outras construtoras, trabalhando por empreitada, e aí a construtora começa a se movimentar. Já na sequência, começa a participar também das concorrências públicas para fazer obras para o Estado. E aí começa a se expandir também para o interior de Minas Gerais. E aí, com esse crescimento todo da Direcional, já no ano de 1992,
já vai para Brasília, onde começa também a construir em Brasília também, daí a partir desse momento, com os chamados financiamentos da Caixa Econômica Federal. E daí, com esses financiamentos da Caixa Econômica Federal, faz uma parceria com a Caixa, justamente naquele programa de construção de casas populares. E aí começa a se expandir ainda mais no segmento de casas populares. No ano de 2001, já estava também lançando obras em Campinas e a partir daí se expandiu também para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Já no ano de 2006, já foi para a região norte do Brasil, lá para Manaus. Também sempre no segmento de casas populares. Já no ano de 2008, recebe um aporte de um fundo de investimentos do Tarpon, e daí na sequência já faz o IPO. E aí quando faz o IPO, se transforma em sociedade anônima de capital aberto, entra recursos dentro da empresa e aí sai comprando terrenos para todos os cantos, principalmente na região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E aí vem na sequência o programa Minha Casa Minha Vida, na qual a Direcional Engenharia se especializou em construção para o Minha Casa Minha Vida. E aí vem todo um crescente, tanto que no ano de 2014 já era a terceira maior construtora do Brasil. Tá? E hoje tem a sua presença, como eu falei, no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e agora atuando dentro do segmento, né, que mudou o Minha Casa Minha Vida para a Casa Verde e Amarela. Então é uma empresa especializada em obras populares. E aí, com isso, ela vem se mantendo no mercado. Mas para que a gente possa saber como que está o segmento, porque aqui, como a gente analisou empresas do setor da construção civil, você vai ver que elas são bem diferentes, os comportamentos dessas empresas. E nós queremos saber como é que está o comportamento da Direcional Engenharia. Para tanto, eu trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e do primeiro trimestre do ano de 2022. Então, para conhecer o que é Direcional através dos seus números, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Direcional Engenharia S.A. e para tanto trouxe para vocês que 2019, 2020, 2021 e agora as informações mais recentes apresentadas pela empresa no dia 31 de março de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o comportamento da empresa durante esse período, começando lá pelo ano de 2019. O que é a Direcional Engenharia? É uma empresa de 4 bilhões 654 milhões, é o tamanho da empresa. O que é esse total de ativo? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. E naturalmente que você vai observar aqui no realizável a longo prazo um valor mais significativo, que corresponde a 46,5% de todo esse total. E o que vai ter nesse realizável a longo prazo? São valores a receber num prazo superior a um ano, e aí, olhando lá o balanço da empresa, as notas explicativas, o valor maior desse realizável a longo prazo se refere a estoques, né, de bens que ainda serão destinados à venda. E aí, naturalmente, imobilizado aqui, que são máquinas, equipamentos, instalações, enfim, tudo aquilo que a empresa necessita para poder desempenhar a sua atividade, tem um valor de 101 milhões de reais. Então, o valor maior são estoques de imóveis, de terrenos que ainda serão utilizados para a construção de casas e apartamentos, etc., para serem postos à venda. Nessa parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro, que totaliza 2 bilhões 333 milhões de reais. E esse capital de giro são os recursos que a empresa usa para movimentar toda essa estrutura aqui. E desse valor aqui, que corresponde a 50% de tudo que a empresa tem, 729 milhões de reais era dinheiro, lá em 2019. É o que ela tinha de dinheiro em caixa, banco e aplicação. 347 milhões em contas a receber. E os estoques da Direcional são os imóveis já destinados à venda, 1 bilhão e 80 milhões de reais. Já para 2020, a empresa apresenta um crescimento que ela vai para 5 bilhões 101 milhões de reais e o capital de giro aumenta para 2 bilhões 666 milhões de reais com 52,3% de representatividade agora. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 926 milhões, diminui aqui o contas a receber para 246 milhões, porém há um aumento nos estoques para 1 bilhão 268 milhões de reais. Indo para o ano de 2021, a empresa aumenta ainda mais o seu tamanho, 5 bilhões 679 milhões de reais. Aumenta os seus terrenos, aqui seus estoques de terrenos,
para 2 bilhões e 587, pelo menos a grande parte desse valor, são terrenos, né, que serão destinados à produção de casas populares e apartamentos, etc., que serão postos à venda. E aqui no ativo circulante, 2 bilhões e 856 milhões de reais. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão e 49, diminui um pouquinho mais aqui o conto a receber, 231 milhões, e os estoques praticamente permanecem estáveis aqui com 1 bilhão 230 milhões de reais. Já em março, então esse aqui é de dezembro, esse aqui agora é de março. Em março a empresa agora é de 5 bilhões 817 milhões de reais. E o capital de giro vai para 3 bilhões e 34 milhões, representando agora 52,2% de tudo que a empresa tem. O volume de dinheiro em caixa fecha com 1 bilhão e 60 milhões, aumenta o contas a receber para 307 milhões, e os estoques aqui, 1 bilhão 295 milhões de reais. Então, olhando só essa parte de ativo, o que a gente já consegue perceber? Que a empresa ela vem crescendo no seu tamanho aqui, de 4.600 para 5.100, para 5.600, para 5.800. O capital de giro também vem aumentando de 2.300 para 2.600, 2.800, 3 bilhões. E o volume de dinheiro em caixa também vem aumentando ao longo desse período aqui, fechando agora em março, com 1 bilhão e 60 milhões de reais. Então, até aqui, ele já nos causa uma impressão bastante positiva. Olhando agora o passivo, vamos ver qual é o nível de endividamento e de capital próprio que a empresa utiliza para justamente sustentar todo esse ativo aqui. Então, no capital de terceiros, que é o endividamento da empresa, nós temos as dívidas de curto prazo, 516 milhões, e as de longo prazo, 2 bilhões 768. Totaliza 3 bilhões 285 milhões de dívidas. Claro que quando se observa apenas o valor, uma empresa ter uma dívida de 3 bilhões de reais, parece muito, mas quando comparado ao patrimônio da empresa, a dívida corresponde a 70,6% de tudo aquilo que ela tem. Em 2020, a dívida aumenta para 3 bilhões 761 milhões de reais e passa a representar 73,7% de tudo que a empresa tem. Detalhe que a grande parte dessa dívida, 3 bilhões 189, é a longo prazo. Já no ano de 2021, fecha com 4 bilhões 220 milhões de dívida, 74,3%. Destaque aqui justamente para a dívida sempre no longo prazo. E agora, em março, fecha com 4 bilhões 326 milhões de reais, com 74,4% o peso da dívida. Então, olhando a dívida, ela sai com 70, vai para 73, 74, praticamente se estabiliza em 74%. Já os resultados produzidos pela Direcional. No ano de 2019, ela faturou 1 bilhão 458 milhões. Em 2020, 1 bilhão e meio. Em 2021, 1 bilhão 776. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula já um faturamento de 468 milhões de reais, o que nos projeta aqui um faturamento de pelo menos 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 900 para 2022, mostrando o quê? Que o faturamento da empresa, com toda a pandemia, com toda a crise econômica, ele vem aqui numa crescente, devagar e sempre, né? Já os resultados, fecha 2019 com 120 milhões de lucro, em 2020 com 150 milhões de lucro, em 2021 com 208 milhões de lucro, e agora nos 3 primeiros meses do ano, reporta um lucro aqui de 46 milhões de reais, o que também nos projeta um lucro de pelo menos 180, 190 milhões para 2022. Destaque também, o outro ponto que é importante destacar na empresa aqui, é justamente essa linha, custo dos serviços prestados, tá? Quanto que custa para ela produzir os seus imóveis para destinar à venda? 66,3, 65,2, 63,6, 64,3. Então ela vem mantendo uma regularidade aqui no controle de custos, né? Com toda a inflação que nós estamos tendo desde 2021 e agora em 2022, a empresa vem conseguindo controlar seus custos. E as suas despesas operacionais? 20,4, 20,1, 18,3, 18,3. E vem conseguindo também controlar as suas despesas para que elas não subam além do crescimento do seu faturamento. E com isso, o EBIT, ou resultado operacional da empresa, vem com 193 milhões, 221 milhões, 322 milhões e agora nos 3 primeiros meses, 81 milhões de reais. Então, percebe-se uma regularidade que a empresa utiliza dentro da sua produção, né? Aproveitando também, trago para vocês nesses quadros os índices de liquidez.
A liquidez, que mostra se a empresa tem capacidade de pagamento ou não, como é que está trabalhando, se ela tem folga financeira ou não. A liquidez geral mede a capacidade de pagamento das dívidas no curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida, lá em 2019 ela dispunha de 1,37. Caiu em 2020 para 1,31, cai para 1,29 mais um pouquinho e permanece estável em 1,29. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar em qualquer tempo, curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,29. Paga e sobra, não tem problema financeiro no curto, médio e longo prazo. Mas se olharmos apenas o curto prazo, é a liquidez corrente. E a liquidez corrente vai nos mostrar que lá em 2019 ela era de 4,52, cai para 4,66, aliás, aumenta para 4,66, aumenta para 5,75 e agora fecha em 4,88 em março desse ano. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no dia a dia, ali no curto prazo, ela já dispõe de R$4,88. Paga, sobra e sobra bastante, mostrando que a empresa não tem problema de liquidez, não tem problema financeiro, pelo contrário, trabalha com folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, mostra o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 70,6% lá em 2019, 73,7% em 2020, 74,3% em 2021 e permanece estável agora em março, também com 74,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 74,3%. Já a margem líquida. O que é a margem líquida? É quanto sobra daquilo que ela gera de receita. Ao gerar a receita, ela paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos e sobra, lá em 2019, 8,3%. Em 2020, sobrava 10%. Em 2021, 11,7%. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, vem trabalhando com uma margem de 9,8%. Então, de tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa 9,8%. Já a rentabilidade do ativo mede o que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade. 2,6% em 2019, 2,9% em 2020 e 3,7% agora em 2021. De tudo aquilo que ela investe, ela ganha 3,7%. Já a rentabilidade do PL mede o ganho do acionista. Quanto que o acionista ganha? 8,8% lá em 2019, 11,2% em 2020 e 14,3% em 2021. Ao ter as ações da Direcional, os acionistas ganharam através dos lucros 14,3%, que foi a rentabilidade proporcionada aos acionistas. Claro que essas informações são com base no valor patrimonial, até porque com base no valor de mercado a gente vai observar nesse outro quadro. Nesse outro quadro aqui temos os outros indicadores mais relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Direcional? R$ 8,85. Então, se pegarmos todo o patrimônio e distribuíssemos para todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 8,85. Porém, cada ação hoje está sendo comercializada na Bolsa a R$ 11,03. Cotação essa do último dia, 6 de julho, perdão, quando da gravação desse vídeo aqui. Então, as ações estavam sendo comercializadas a R$ 11,03. Veja, então, que uma ação de R$ 8,85 vendida a R$ 11,03, o que nos dá um PVP de R$ 1,25, preço por valor patrimonial. Mostrando o quê? Que as ações da Direcional trabalham com ágio de 25%. No ano de 2021, a Direcional gerou um lucro por ação de R$ 1,07, o que deu uma rentabilidade de 9,70% para os seus acionistas. Só que essa rentabilidade ela é baseada no valor de mercado, diferente da rentabilidade do PL, que é baseada no valor patrimonial. Então, ao comprar uma ação hoje por R$ 11,03 e a empresa continuar mantendo o seu nível de lucro, o acionista terá um ganho de 9,70%. Dividendos por ação. No ano de 2021, a Direcional distribuiu a título de dividendos 69 centavos. Então, quer dizer, cada ação gerou um ganho em dinheiro de 69 centavos. E a relação PIL, preço/lucro, fecha em 10,35, mostrando que, ao comprar as ações da Direcional, os acionistas irão levar em torno de 10 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Nesse outro quadro aqui, também trago para vocês o comportamento do valor das ações da Direcional ao longo dos últimos 5 anos.
Começando lá por 2017. Quanto que era vendida uma ação da Direcional em 2017? R$ 5,70 aproximadamente. E aí você vai ver ali que no começo do gráfico ele praticamente vem mantendo uma estabilidade com pequenas elevações, chegando ali na faixa de R$ 6,00 ainda durante o final de 2017, 2018. E aí quando ele vai chegando perto de 2019, é aí que ela começa ali um processo de crescimento no valor das suas ações, batendo em R$ 7,40. E a partir de 2019, aí sim, aí a ação ela dispara. Ela dispara, chega no seu ponto mais alto com R$ 17,70. Isso em janeiro de 2020. E quando ela estava vivendo o seu melhor momento, aí nós temos aquele buraco que abre ali no meio do gráfico, que é a chamada pandemia, né? Então, na pandemia, quando foi anunciada a pandemia, diversas ações tiveram uma queda significativa no seu valor. E aí as ações elas despencam para R$ 8,50. E aí fica ali um pequeno período trafegando na faixa de R$ 8,80, R$ 9,00, aí ela dispara novamente. Quando ela dispara, ela chega lá novamente nos seus R$ 17,80. Só que daí, na sequência, ela já cai e aí ela vem oscilando ali entre 12 e 15 reais aproximadamente durante todo o ano de 2021. E quando vai chegando perto do ano de 2021, ela dá mais uma caída e chega batendo em 9, 10 reais aproximadamente. E desde então ela está ali, ó, no alto, no sobe e desce ali, principalmente agora nesse começo de 2022, ela vem ali com uma instabilidade muito forte, né, no valor das suas ações. Culminando com a sua última cotação agora no dia 6 de julho, na faixa de R$ 11,03, quando da gravação desse vídeo. Então tá aqui, você já viu qual o momento que a ação teve o seu valor mais alto, qual o momento que ela teve o seu valor mais baixo e como que vem se comportando o preço das ações da Direcional. Tá então, mais uma empresa analisada, Direcional Engenharia SA. E aí, como a gente falou há pouco, o comportamento de empresas dentro do mesmo setor, eles são totalmente diferentes, né? Então, quando a gente faz a análise, como é que está a construção civil, né? Então, espera-se um comportamento padrão da construção civil, o que acaba não ocorrendo. Nós vamos ter empresas que vão se sair muito bem mesmo nos momentos de instabilidade e vamos ter empresas que vão sofrer mais nesses momentos de instabilidade. Cabe sempre entender como é que é feita a gestão dessas empresas. E a gestão das empresas a gente observa pelos números, né? De acordo com o andamento dos números, você já observa também o comportamento da gestão das empresas. Por isso que a história e a análise das demonstrações contábeis, elas nos mostram todo esse andamento, todo esse comportamento, o que daí nos dá também embasamento para podermos tomar as nossas decisões. Só ressaltando mais uma vez que o free float da Direcional é de 49%. Hoje nós temos praticamente 49% das ações da Direcional disponíveis aí no mercado, todas elas com ações ordinárias, né? Então, o importante é isso aí, é conhecer um pouco mais da empresa, saber o que essa empresa faz e como que ela está, para podermos ter mais segurança, mais consciência na hora de fazermos os nossos investimentos. E com isso, ir construindo o nosso patrimônio gradativamente, para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.